Pessoal, então oficialmente, boa noite a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas. Nós da Supervisão de Arte e Cultura e Cidadania da Secretaria de Educação queremos agradecer pela presença de vocês, pela participação em mais um grupo de estudos Arte e Cultura. Esse grupo de estudos é um encontro mensal, especialmente dos professores de arte da rede municipal das 4 linguagens, teatro, artes visuais, dança e música, mas também sempre convidamos os gestores, coordenadores, professores que atuam na sala de leitura ou com literatura e afins, para que dialoguem conosco, para que a gente possa fazer esse todo em que a arte pode dialogar. Então é importante esses diálogos sempre estarem expandidos, ampliados. E nós tivemos então a presença virtual no GE do mês de março da professora Maria Cristina da UDESC, que trouxe para nós a pesquisa que ela faz junto ao Observatório da América Latina, com outros professores de várias universidades do nosso país, com relação a vários aspectos do ensino de arte. Formação dos professores, atuação deles, contrato efetivo, se as escolas têm todas as linguagens ou não, de que forma isso acontece, a legislação um pouco também. Depois, nós tivemos, mês passado, uma conversa com o professor Sérgio Figueiredo, ele da área de música, Maria Cristina da área de artes visuais, em que ele abordou especificamente a legislação, como aparece a arte, quais são as situações e os desafios que a gente enfrenta na legislação, e para que esse ensino de arte esteja efetivamente acontecendo nas escolas públicas do nosso país. E foi uma contribuição também muito importante, assim como a da Maria Cristina. E atendendo ao pedido de alguns professores e professoras da nossa rede municipal, que há alguns anos, especialmente nos 2 últimos anos, tornou efetiva a participação, a presença do professor contratado, especialmente nas turmas de educação infantil, e verificando que essa não era uma prática comum à maioria de nós professores de arte, e que, portanto, surgiram muitos desafios, nós, pensando e atendendo ao pedido dos professores, convidamos a professora Miriam Nogueira, que atua na educação infantil e é também professora que atua na sala de leitura há muitos anos, para conversar conosco sobre esse cotidiano da educação infantil e essas vivências. A professora Miriam é doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui especialização em Arte e Educação Infantil pela UFJF e licenciatura em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Pesquisadora do GRUPEG, CNPq, UFF, UFJF, Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância, professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino Juiz de Fora, formadora do curso Leitura e Escrita na Educação Infantil, também pela Prefeitura, atuação nos seguintes temas: Educação Infantil, Pesquisa com Infâncias, Bebês e Crianças, Geografia da Infância e Formação de Professores. Além disso, Miriam é uma parceira nossa, está sempre conosco, sempre dialogando, sempre ajudando a enriquecer esses diálogos com o ensino de arte. Miriam, desde já, em nome da Secretaria de Educação, especialmente do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação, nós agradecemos o convite que você aceitou, essa parceria, e temos certeza de que aprenderemos muito nesta noite com você. Obrigado, já recebo o nosso abraço e passo a palavra a você. Ei, gente. Oi, Cris. Boa noite. Eu que agradeço de estar aqui, nesse momento, compartilhando com vocês as minhas experiências na escola, como professora de educação infantil. Quando o Cristiano me fez esse convite, eu falei para ele: Cristiano, eu sou professora da educação infantil, professora, não tenho habilitação em artes, em teatro, em dança,
Mas, como professora da educação infantil, a gente precisa estar em todos os contextos com as crianças, né? Porque as aprendizagens são muitas, né? E aí a gente vai estar mostrando aí um pouco da nossa prática, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Na escola. Eu sou professora da Escola Municipal Professor Carlos Alberto Marques. A escola atende crianças de 4 a 6 anos, né? Do primeiro período, tem uma turma de creche até as crianças de primeiro ano. Desde o ano passado, eu estou como professora do projeto de leitura, né? Mas trabalho com educação infantil já tem algum tempinho. E aí, na parte de projetos, referência 2, eu também trabalhei o ano retrasado, alguns anos atrás também, e aí eu venho trazendo uma experiência sobre esse meu trabalho, quando eu estava na sala com as crianças como professora referência 2, né, que a gente chama aqui em Juiz de Fora de projeto de literatura e artes, que a rede, né, nomeou. E aí, a gente vai estar trazendo uma experiência agora das crianças, né, de crianças de 4 e 5 anos. Pode passar, pode passar no Alex. E antes de eu trazer essa experiência, né, eu também quero colocar alguns princípios da educação infantil, né? O que rege a educação infantil, né? A educação infantil tem as suas características próprias, tem as suas peculiaridades, e é diferente, né? Ser professor de educação infantil não é fácil. Ser professor não é fácil, mas ser professor de educação infantil exige muito estudo também, muita dedicação, porque a gente precisa estar ali numa unidade ali com várias linguagens, né? E linguagens também não verbais, né? Que as crianças, que os bebês nos trazem. Então, a gente vai estar mostrando um pouquinho aqui desses princípios, conversando um pouquinho sobre eles. Primeira coisa, né, que educação infantil é o direito dos bebês e das crianças, né? E por ser um direito, né, conquistado através de uma legislação muito forte aqui no nosso país, né? Mesmo que a legislação não seja cumprida a rigor, né? É uma legislação muito potente e muito diferenciada, até de outros países. O Brasil é referência na educação infantil. E a gente, para pensar nesses direitos, né, para esses direitos se configurarem, né, a gente tem que levar muito em conta as especificidades da educação infantil. As crianças, os bebês têm características diferentes, as crianças pequenas têm características diferentes completamente do ensino fundamental. Então, a gente já deixa aqui que a educação infantil não é uma preparação para o ensino fundamental, né? A educação infantil tem as suas características próprias e e faz parte da educação básica, né? E pensar também quais são essas concepções de criança e infância que a gente tanto defende na educação infantil, né? Essa concepção de criança potente, que participa, protagonista, uma criança ativa, que tem autoria para dizer, né? Para dizer as coisas também, né? E que merece muito ser ouvida. Essa criança potente que pode construir com a gente o planejamento, que pode construir o cotidiano, que pode construir as ações na educação infantil e pensar nas diferentes infâncias, né? Porque não existe uma infância só. A gente vai ver aqui que eu vou trazer as infâncias indígenas e a gente vai perceber que são infâncias diferentes, né? Então, e não só de outros lugares, e pensar que na nossa realidade também a gente convive também com diferentes infâncias, né? E a importância de considerar que os bebês e crianças sabem, eles sabem e eles têm muito a dizer, né? Isso faz muito
tem muito a ver com o ato responsivo, né, da gente poder pensar, né, o que as crianças nos trazem, ouvir o que as crianças nos trazem e fazer alguma coisa com o que elas nos trazem, né? Não é só a gente chegar e falar, eu escuto, né, a criança, eu escuto o que a criança diz, né, na roda, mas o que eu faço com essa escuta, né? Esse ato de responsabilidade, esse ato responsivo, esse compromisso ético, político, estético, né, que nós, professora da educação infantil, não só da educação infantil, mas de toda a educação básica, né, temos que ter. E pensar também que as interações e a brincadeira são eixos fundantes das práticas pedagógicas. A gente vai ver nesse trabalho que eu vou estar mostrando, né, como as crianças vão se desenvolvendo, como elas vão aprendendo através dessas brincadeiras, das interações com o outro, através desse encontro dialógico com o outro, né? A gente vai perceber isso também. E como que o cotidiano é o elemento estruturante do currículo. Então, na educação infantil, a gente não tem aulas, né? Aulas de português, aulas de matemática. É no cotidiano que as crianças têm várias experiências, né? Por isso que a gente vai ver depois lá os campos de experiência da base nacional comum curricular, que as crianças elas aprendem dentro de uma unidade. E esse contexto, ele é muito valioso, né? Como esse cotidiano, né? Esse cotidiano é valioso. E como que as crianças vão estar aprendendo dentro desse cotidiano. Então, o cotidiano faz parte do currículo na educação infantil. E aí, que cotidiano é esse, né? Porque a gente fala assim, às vezes é tudo muito bonito, mas como que eu faço isso na minha prática, no meu dia a dia, quando eu estou lá na escola com as crianças ou na creche, né? Como que eu vou transformar esse cotidiano nesse canal de desenvolvimento e de aprendizagens, né? Pode passar. E aí, gente, só volta um pouquinho, Alexa. É só para eu coloquei algumas imagens aqui do Portinari, né? Até para contemplar mesmo as brincadeiras, essa relação dialógica com o outro. Então, tudo que está aqui, né, não só as palavras, mas também como as imagens, elas dizem muito. Até essa barrinha aí do lado aí que eu coloquei, ela diz alguma coisa, né? Isso também faz parte do ato responsivo, né? Por que eu quero mostrar? O que eu estou querendo dizer com tudo isso que está aparecendo aí, com essas imagens, com essas palavras, com essas ilustrações, e a gente vai ver isso o tempo inteiro nesse trabalho. Pode passar? E aí, por falar em currículo, né, quando a gente traz aí esse cotidiano, primeira coisa é a gente trazer a legislação na educação infantil do Brasil, como eu já disse, é uma legislação potente, né? É muito bem estruturada. A gente tem aí as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, do ano de 2009, né? Então, ela tem um eixo muito importante, né? Que considera o currículo como conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Esse é o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Esse artigo, gente, se a gente conseguir destrinchar ele e pensar na potência desse artigo, dessa fala, né, desse artigo das diretrizes, a gente consegue pensar num trabalho com a educação infantil. Aqui a gente vê que é um conjunto de práticas, né, práticas com as crianças, que buscam a gente fazer essa articulação entre os saberes que as crianças nos trazem, as suas vivências,
né? E a gente apresentar para as crianças, a escola tem esse dever, né? De apresentar esse patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, e como que a gente vai apresentar isso para as crianças de uma forma significativa, para que elas relaborem todo esse processo, né? Para que elas ressignifiquem todo esse processo. E elas vão ressignificar. A gente vai ver mais para frente. Pode passar. E aí também, outra concepção de currículo, né, que a gente defende, que faz parte aí da nossa prática no cotidiano da educação infantil, é o currículo da Base Nacional Comum Curricular. Ela vem que também é bem fundamentada nas diretrizes curriculares, né? Nós já tivemos algumas versões da base e ela aponta que tem 6 direitos de aprendizagem, né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Esses 6 direitos de aprendizagem. Se eu tiver utilizando todos esses na minha prática com as crianças, né? Então eu estou ampliando esses conhecimentos, eu estou fazendo com que elas se desenvolvam, né? Nas minhas práticas, elas convivem, elas brincam, elas participam, elas exploram, elas expressam e elas têm essa possibilidade, essa oportunidade de conhecer-se. Por isso que fala, são direitos das crianças. Né? E a partir desses direitos tem os campos de experiência, como eu falei, a educação infantil não é aula, né? Por isso que a gente não fala, a gente não fala ensino infantil, nós falamos educação infantil, né? Porque ela engloba muito mais coisa, né? Então aí tem o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores, formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Se a gente for olhar um por um, se a gente for ler lá na base, o que contempla cada coisa, a gente vai ver que está tudo muito ligado. Esses campos de experiência, eles são muito imbricados um no outro, eles formam uma unidade. Não adianta eu pensar que eu vou trabalhar eles sozinho, um campo sozinho, porque eles vão estar sempre muito juntos. Porque na educação infantil é isso, é tudo junto, e como a gente vai fazer isso acontecer, para que as atividades sejam significativas. Então, a base também, ela sustenta a nossa concepção de currículo, tá bom? Pode passar, Cris. E a gente também tem o currículo da educação infantil da Rede Municipal de Juiz de Fora, que foi construído em 2010, depois ele teve uma revisão em 2020, e ele também vai fazendo uma relação do currículo, também é baseado nas diretrizes curriculares, né, falando nas propostas da educação infantil, desse cotidiano, todas as escolas têm, né? Todas as escolas têm também a base, se não tiver, tem no site do MEC. Esse livro da prática Educação Infantil e Construção da Prática Cotidiana tem nas escolas, tá? E as diretrizes também. Então, são materiais da legislação que nos fortificam, né? Que nos embasam. Pode passar, Cris. Então, qual o currículo para a educação infantil? A gente tem uma fala da Burgess que vai trazer que o currículo são ações pautadas não em conteúdos a serem ensinados, mas sim em vivências. O que as crianças e professoras constroem ao trabalhar com os mais variados materiais. Os objetos de estudo que podem incluir os mais diversos elementos da vida das crianças e de seu grupo, ou as experiências de outros grupos e de outras culturas que são trazidos para o interior da creche e da pré-escola. Portanto, não é o conhecimento pré-existente que constitui o currículo, mas o conhecimento que é construído nas relações, que é construído na relação dialógica, né? Nessa relação com o outro. E a gente vai ver que o outro não é só a pessoa, não. A gente vai ver que outro também significa
outras coisas que a gente vai mostrar aqui, como eu organizo os materiais, os artefatos, os objetos, tudo isso vai fazer parte desse outro também. Pode passar, Cris. Cris não é Alexia. E aí, gente, quando a gente traz essa palavra vivência, a gente não pode deixar de trazer o Vygotsky, né? Esse conceito é ele que construiu, né? E a gente traz aí a palavra em russo, que é o perejivание, que ele traz, que vai falando sobre o que é vivência, né? Tem a tradução dele aí. Então, a vivência de uma situação qualquer, a vivência de um componente qualquer do meio determina qual influência essa situação ou esse meio exercerá na criança. Dessa forma, não é se esse ou aquele elemento tomado independentemente da criança, mas sim o elemento interpretado pela vivência da criança que pode determinar a sua influência no decorrer do seu desenvolvimento futuro. O que Vygotsky quis dizer com isso? Né? Como que essa vivência ela existe, né? Na nossa vida, na vida das crianças? A gente vai mostrar aqui para vocês que a gente vai oferecer várias experiências. É muito bom a gente saber isso, que experiência é diferente de vivência, né? Segundo Vygotsky, ele traz isso. Experiências são coletivas, né? Eu vou mostrar várias experiências para vocês, né? Mas que as crianças vão reelaborar, né? Através das suas vivências. Então, as vivências, elas são singulares, né? Vai depender do que vai entrar para a criança, né? Que é diferente dessas experiências coletivas. As crianças estão vivendo o mesmo projeto que eu vou estar mostrando, mas essas vivências vai depender de como isso vai ser tomado pela criança, né? Como isso vai ser interpretado por ela. Aí vai depender, né? Cada criança vai ter a sua vivência em relação ao que a gente vai trabalhar, o nosso projeto. Então, às vezes a gente acha assim, eu fiz isso aqui para trabalhar com as crianças. Aí a gente, às vezes, fica frustrado porque acha que as crianças têm que aprenderem do jeito que a gente pensou que seria, mas não, porque as vivências, elas não são coletivas. Então, vai depender de como a criança vai interpretar aquilo que eu trouxe. Nem por isso ela está deixando desenvolver e aprender, né? É a partir dessas vivências que ela vai se desenvolver. E aí, é por isso que a gente tem que ampliar, né, essas experiências das crianças com vários momentos que a gente vai estar mostrando aqui desse cotidiano, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí é importante, trouxe aqui também 3 livros que o Vygotsky cita sobre essa questão da vivência, e também trouxe o livro Terreno Baldio, do professor Jader Jane, que é o coordenador do grupo de pesquisa do Grupege, que eu participo, e ele também traz esse conceito de vivência, mas o grupo também tem estudado um novo conceito, tem elaborado um novo conceito, que é o de vivência espacial, onde o professor, através desse livro, ele vai estar aprofundando, né, a partir do conceito de Vygotsky, as vivências, e vai estar trazendo esse conceito de vivência espacial, é um conceito que o grupo está desenvolvendo, né? Então, é um livro muito bacana. Eu tenho que fazer essa propaganda, assim, gente, porque vale a pena. É um livro super cheio de metáforas e a gente percebe aí é uma forma leve de ler também, né? E a gente entender melhor esse processo das vivências, como que as crianças vão construindo essas vivências. Então, vale a pena a gente ter. Pode passar. E aí, gente, a gente vai estar trazendo aqui também esse projeto, né? Só um pouquinho aqui, que eu vou aumentar o volume aqui. Esse projeto como que a gente pode fazer para concretizar o currículo nas instituições de educação infantil? Porque
igual eu falei no início, tudo isso, a educação infantil, né, a escrita, as falas, são ótimas, mas como que eu vou fazer isso lá dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, com vivências diferentes, né, das crianças? E aí a gente trouxe para mostrar para vocês o projeto que aprendemos com os indígenas. Esse projeto ele foi desenvolvido no ano de 2022, quando eu era professora do projeto 2, né? Referência 2, que a gente fala, que é literatura e artes. E eu ficava com 3 turmas, duas de primeiro período e uma turma de segundo período. Então, ele foi acontecendo nas turmas, né? E a partir das vivências das crianças, a gente ia trabalhando e a partir do que elas nos traziam também, a gente ia construindo o projeto. Foi a partir de um livro que eu comecei a contar para eles. Eu não tinha intenção de fazer projeto, nada sobre isso. Eu queria contar uma história, né? Uma literatura indígena que tem o nome de Abaré, que foi a autora da Graça Lima, ela que escreveu essa história, né? E a Graça Lima, ela é uma autora mineira daqui de Minas, e eu queria trazer isso para as crianças também, né? Que a gente tinha bons livros também de autores mineiros e uma literatura indígena, olha só que bacana, escrita por uma autora mineira. E aí a gente começou a contar a história e é um livro de imagens, tá? E ela vai contando sobre que esse menino indígena, ele tem vários amigos que, na verdade, na língua tupi-guarani é Abaré, que é o nome dele. Né? Ele vai chamando todos os amigos dele de Abaré. E aí aparece a onça, aparece o jacaré, aparecem os peixes, e ele vai tendo um diálogo assim, através das falas das crianças, porque o livro ele é de imagem, e fazendo novas amizades. E no final da história, a gente fez a pergunta, né? Quem que era o abaré de cada um? E as crianças foram falando: ah, o meu abaré é fulano, o meu abaré é o cachorro, o meu abaré é o gato. E aí, na hora que eu fui para perguntar, e eles adoraram, né? Que eles acharam diferente a palavra baré, e escrever o nome do amigo, desenhar o amigo, enfim. E aí eu perguntei para um menino da sala quem era o abaré dele. Ele não estava na roda, na hora da história, ele estava assim, mais para fora da roda, porque ele não quis participar da roda. E ele estava olhando assim, porque a sala é de taco, ele estava olhando para uns negocinhos assim no taco, uns buraquinhos no taco, e mexendo no taco, e tinha uma formiguinha andando assim perto dele, sabe? Aí eu perguntei: Bernardo, quem é o seu abaré? Aí ele apontou o dedo. Eu falei: quem é? Pode falar pra gente. E ele não falou, porque ele era muito tímido mesmo. Aí uma menina da turma pegou e falou assim: ô tio, o abaré deve ser a formiga que está do lado dele. Né? E aí ele pegou, balançou a cabeça dizendo que sim, que o abaré era a formiga que estava do lado dele. E aí depois aí cada um foi falando sobre o abaré, mas eu quero mostrar o que eu quero mostrar nessa fala, né? Que o Bernardo não disse para mim: tio, meu abaré é a formiga. Mas a partir de algumas expressões, ele mostrou para mim que o abaré era a formiga, que a formiga era a abaré dele. E aí eles fizeram uns desenhos, né? De quem era o amigo, o abaré, e eles ficaram muito empolgados, assim, muito envolvidos na história. E no final da história, antes da quarta capa, fala como que a autora escreveu, que é sobre uma comunidade indígena. Eu esqueci o nome agora, gente, fugiu, mas eu vou lembrar. É sobre uma comunidade, sobre os povos matis, né? E esse fala um pouco sobre esses povos matis. E aí a gente foi pesquisar, as crianças quiseram saber, né, quem era esse povo matis. Pode passar. Aí a gente foi pesquisar e a gente descobriu que o povo matis, eles eram considerados o povo onça, porque eles eram ótimos caçadores e que o ritual de caça, né, para que eles pudessem caçar, eles pintavam o rosto, usavam adornos,
como se fosse onça mesmo. Eles se preparavam como onças para poder fazer a caça. Então as crianças acharam aquilo muito legal, né? Nossa, um povo considerado o povo onça, porque era caçador. E aí a gente pesquisou um pouco sobre os indígenas matis, né? E depois fomos brincar da brincadeira de onça, porque fazia também parte do repertório das brincadeiras indígenas. Aí a gente percebe, entra as infâncias indígenas, né? E aí a gente brincando, a brincadeira da onça é uns animais, né, que ficam soltos e tem um animal que é escolhido para poder caçar os animais. É tipo um pique, as crianças saem correndo e o caçador tem que pegar o animal. E aí a gente fez essa brincadeira, tiramos fotos, fizemos registro, fizemos a escrita da brincadeira, as crianças narraram, né, a brincadeira, como que poderia ser, e a gente foi escrevendo. Eu era escriba naquele momento, elas falavam, eu escrevia. Então, nós fizemos um texto coletivo, com as falas das crianças. Fizemos as imagens, isso tudo foi feito em roda depois. Depois da gente brincar, no outro dia a gente foi construir a brincadeira e aí a gente fez em roda, a gente separou, nós separamos as imagens em sequência, as fotografias, né? Aonde que fica essa primeira foto? Aonde que fica a outra? Como que começa a brincadeira? E assim a gente foi construindo a brincadeira da onça. Pode passar? E nessa brincadeira, gente, na brincadeira da onça, depois eles fizeram um registro da brincadeira, né? De como brincava da brincadeira da onça. Então, cada criança fez o desenho e depois elas foram mostrar na roda o que elas tinham desenhado, o que elas tinham pensado. Esse momento de partilhar o que elas dizem é muito importante, porque elas escutam o que o outro tem a dizer, né? Elas falam sobre as suas percepções, sobre suas observações, elas se sentem importantes porque elas estão contando sobre uma produção delas, o que elas fizeram, né? E a gente está ali escutando, mediando, por que elas fizeram aquilo, né? O que elas pensaram para construir. Pode passar. Então foi um momento assim muito bacana das crianças, né, de poder brincar, de conhecer essa cultura do povo matiz, brincar, né, com essa da brincadeira, fazer os registros. E isso aí a gente vai mostrando as diferentes linguagens, né? As linguagens estão acontecendo o tempo todo. E aí eu queria mostrar para vocês, porque como que a gente ficou muito envolvido, né? As crianças ficaram muito envolvidas, eu também fiquei muito envolvida com com esse trabalho de conhecer os indígenas, né? E aí a gente foi pesquisar um pouco sobre outros indígenas, o povo Iujá, que é do Mato Grosso, eles têm um documentário sobre eles que chama o Apá. O Apá, ele faz parte do Território do Brincar, tá? Que é um site só muito maravilhoso, que depois a gente pode colocar aí para vocês. O Território do Brincar tem muita coisa bacana, brincadeiras, histórias, vale a pena conhecer. Brincadeiras de crianças de lugares, né, do país, de uma pesquisadora, Renata Meirelles. Ela com o marido dela eles saem em busca, né, dessas brincadeiras, desses brincares, né, pelo Brasil. E o Apá é um documentário indígena, né, do povo Iujá, e ele era oferecido pela plataforma Videocamp na minha época, 2 anos atrás. Hoje ele está disponível pelo YouTube, porque pela plataforma a gente tinha que marcar, era pago, né? Era maior trabalho, assim, porque tinha que marcar o dia, não era todo dia que podia passar para as crianças, porque tinha o dia combinado. E agora está disponível pelo YouTube, essa maravilha, e eu queria mostrar para vocês só o trailer, gente, porque é tão maravilhoso que eu não posso deixar de passar, e o Cristiano vai passar aí para a gente ver agora. Pode passar, Cris.
Tá sem som, Cris. Acho que a Alexa já ouviu ela que tá passando. Ah, tá. Tá sem som? Tá. Ai, gente. Acho que era porque o meu som tava desligado. Será? Meu microfone? Talvez você tenha que compartilhar. Na hora que você for compartilhar, você tem que apertar um negocinho lá de negócio de som, lá no negócio de compartilhar. Então peraí. Você vai ter que voltar lá e compartilhar de novo. Então tá. Calma. Vou fechar aqui. Eu tô na tela infinita agora, uma coisa bem louca. Parar a apresentação. Ô, gente, me deram dica aqui. Tem que abrir em janela. Acho que estava em janela mesmo. Janela. Não, estava não. Estava em tela cheia. Então tá. Vamos lá. Eu acho que na janela vai aparecer a opção de você colocar áudio. Foi? Não, tá sem áudio ainda. Deixa eu tentar aqui. Então não sei, gente. Vou tentar aqui. Sorry. Ô, gente, não tem problema não, né? Ô, gente, enquanto o Cristiano vai vendo lá, na verdade, assim, é legal também dizer que esse documentário, o APA significa remédio que cura, tá? Medicina do povo. Então, tem toda uma simbologia aí, né? De como as crianças aprendem lá na comunidade indígena. Vou colocar, vocês me dizem, por favor, se tá com som, tá? Tá, beleza. Yo adoro. Mandiga ita ko Dentro da medicina, são vários espíritos que cuidam de cada remédio. Os pajé, que são cientistas, eles conseguem se comunicar com esses espíritos. A gente chama dono dos remédios. Você vai perceber que você está sendo habilidoso, está ficando, né? Isso que ensina, né? Você lidar com outro mundo. Porque até mesmo o seu mundo, se você não saber lidar com o seu mundo, próprio mundo, você não vai entender também o mundo de outra pessoa. Qual é o seu próximo destino? O documentário tem 20 minutos. Aí, se o Cristiano puder colocar para a gente aí o endereço do YouTube, para depois vocês assistirem, porque é tão lindo demais, é uma maravilha que dá para colocar assim o link no chat, porque vale a pena assistir, gente. É muito lindo demais. E aí, a partir desse documentário, aí eles assistindo, né, o documentário lá na sala de leitura da escola, eles se identificaram com muitas coisas, né? Com a criança, com a mãe, com a avó ninando a criança no colo, com as aranhas, né? Que vão mordendo no dedo das meninas indígenas para elas ficarem fortes, para poder serem boas costureiras, serem boas artesãs. Com os meninos aprendendo arco e flecha, passando um pássaro também, uma perna de pássaro na perna deles para eles ficarem ágeis na corrida. São várias coisas maravilhosas de se ver e as crianças ficaram encantadas, né, de ver. E algumas vezes elas até assustavam, né, como essa coisa da aranha que mordeu no dedo da menina. Mas, assim, é muito legal, gente, é muito bom. E as brincadeiras, né? Pode passar, Alexia. E as brincadeiras, eles se identificaram com algumas. Porque tinha algumas brincadeiras das crianças indígenas que a gente também brinca aqui.
E aí eles viram um trenzinho, subir na árvore que eles sobem na escola. Nós fizemos uma lista das brincadeiras das crianças indígenas e que também a gente também poderia fazer aqui, né? Mas eles fizeram a lista só das crianças, da brincadeira das crianças indígenas. Mas também cabana, que eles também faziam, arco e flecha eles não sabiam. Pular no rio também ninguém tinha pulado. Molhar o rosto na areia, eles acharam a coisa mais maravilhosa, porque tem uma parte lá do documentário que eles brincam, sabe? De colocar o rosto na areia, ficar todo molhado, todo coisa suja de areia. Então, assim, aí a gente foi fazendo uma lista das brincadeiras das crianças. Ah, então agora o que a gente vai fazer? Até então, eu não sabia comprar onde que o projeto ia direcionar, né? Então, vamos conhecer um pouco das brincadeiras indígenas e também vamos tentar fazer as brincadeiras também, né? E aí, a gente foi... Pode passar, Alex. E aí, a gente foi fazendo as brincadeiras na escola, né? Algumas brincadeiras indígenas na escola. Essa aqui é quando da teia de aranha, quando as meninas aprendem lá, quando elas estão prontas para ser artesãs. E aí depois mostra eles brincando daquela brincadeira com barbante, né? Que a gente brinca muito aqui Cama também. de gato. Isso, cama de gato. Da brincadeira cama de gato. E aí eles viram que eles também brincavam assim aqui, né? Na nossa cultura. E aí tem o vídeo de um menino brincando, se o Cristiano, se der para o Cris passar para a gente, porque além deles brincarem com as mãos, né, fazendo a brincadeira com o barbante da cama de gato com as mãos, eles também, a gente fez a brincadeira grande, assim, com barbante grande, para eles passarem, né? Então, olha só o trabalho com o corpo, né? Esse movimento corporal das crianças, né? De entrar, né, no barbante, passar debaixo do barbante, passar embaixo, em cima, sem ter que encostar, né? E aí era muito bacana. Dá para passar aí, Cris? Vou colocar aqui. Tá. Então a gente foi brincando. Aí vai entrar no lugar dessa da Alexa, tá? Tá. Depois ela volta, por favor. Acabou? Acabou? Apareceu? Apareceu. A gente não fez nada assim para o Matheus, ele e mais um outro amigo, eles foram os dois juntos, né? Eles passaram em dupla assim na teia de barbante. E aí a gente não falou nada que era para ganhar ou tinha algum jogo assim mas ele inventou lá que era um jogo de ganhar, né? Que se ele saísse na frente, ele nem saiu na frente. Mas, assim, só dele ter passado, né, debaixo dos barbantes, né, e conseguido sair, ele viu assim, eu consegui, então eu ganhei, né, eu consegui passar debaixo da teia, né, eu também consegui. Então, a gente vai percebendo essas interações das crianças, como que as crianças vão fazendo, né, como que elas vão demonstrando que elas gostam de estar naquele lugar, que para elas é significativo, né, a gente está conversando sobre os indígenas, né? E sobre os indígenas atuais, né? Como que o indígena vive hoje, né? Como que ele está hoje, né? O indígena contemporâneo. E as crianças estão dialogando sobre isso também, né? Sobre as infâncias indígenas, sobre as infâncias das crianças da cidade, né? Olha quanto diálogo está acontecendo aí. Pode passar. Aí, quando a gente foi começar na construção, aí a gente foi pensar, vamos brincar, também vamos construir brinquedos com elementos da natureza.
A gente não necessariamente a gente tinha que construir brinquedos indígenas, tá? A gente usou os elementos da natureza como os indígenas usam para a gente poder também construir os nossos. Então, como lá na escola tem um espaço muito bom e tem árvores, tem plantas, tem pedras, tem areia, a gente pensou em construir algum brinquedo que fosse com elementos da natureza, né? Sair mesmo para fora da sala de atividades, né? Nesse espaço externo e estar construindo algum brinquedo, né, que eles gostassem. Então, eles foram aí, na primeira foto, vocês podem ver que eles estão garimpando aí, estão procurando materiais, né, que possam usar para fazer os brinquedos. Deixamos bem livres para eles, assim, nada foi... você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a gente conversou, né? Vamos fazer uns brinquedos com os elementos da natureza? O que a gente pode fazer? Né? Então, vamos lá para fora, vamos procurar o que a gente pode pegar lá fora, coisa da natureza. Eles mesmos vão falando, pedras, gravetos, mato. E aí eles foram juntando, e aí a gente foi confeccionando, criando alguns brinquedos. E aí ficou tão bom, gente, tão maravilhoso, que a gente resolveu fazer uma exposição desses brinquedos para mostrar para todo mundo da escola e principalmente também para as famílias, né? Que as famílias precisavam ver, precisavam entrar na escola para ver o que estava acontecendo também em relação ao projeto. Pode passar, o Alexia. E aí nós fizemos essa exposição de brinquedos e eu coloquei umas fotos de brinquedos indígenas também não só do filme, do documentário Apá, mas algumas brincadeiras indígenas, também para inspirar a gente, né, nessa exposição. Colocamos e aí eles foram construindo. Aí vocês podem ver, fizeram um carrinho de corrida e eles não fizeram sozinhos assim, sempre dupla ou trio de meninas e meninos, eles iam fazendo, né? Foi um trabalho mesmo em grupo, tá? No coletivo. E aí fizeram um baú de tesouro. Essas folhinhas dentro do baú é o nosso tesouro. Aí foi uma criança que falou. Ela fez questão de mostrar para mim que dentro do baú tinha tesouro e que as folhinhas eram o tesouro delas. Então, eles construíram trem, eles construíram carro, barquinho, robô. Teve um que construiu arco e flecha. Quando ele construiu o arco e flecha, ele falou para mim assim: professora, não funciona. Né? Ele não entendia por que o dele não funcionava e por que o arco e flecha dos meninos lá da comunidade indígena funcionava e a dele não. Então, olha só como é que ele foi fazendo relação com as coisas. Por que o meu não está funcionando? Né? E aí a gente foi pensando, e ele queria levar muito para casa para mostrar o tamanho que ele tinha feito, mas estava na exposição, e aí então a gente trouxe a família para dentro da escola para poder estar conhecendo o que eles tinham construído, né? A partir dessas vivências, né? Que eles tinham construído. Pode passar. E aí, o projeto não parou, continuou, né? E o que acontece? Eu ia nessa turma 2 vezes na semana. Um dia eu ficava o dia todo, outro dia eu ficava... eu ficava metade, porque o projeto é assim, a gente vai andando em turmas, né, gente? Então, eu fazia do jeito que dava toda semana, não dava para fazer todos os dias, porque eu não encontrava com essas crianças todos os dias. Então, sempre a gente tinha que retomar o que a gente tinha feito, onde a gente tinha parado, para as crianças lembrarem também, né? Para ver quem tinha alguma ideia. E aí, na conversa com os indígenas, a professora Karine, que estava na sala junto comigo nesse ano, ela também participou assim, desse momento, foi muito rico, porque ela falou, Miriam, e falou com as crianças, eu também vi um indígena, eu fui em Porto Seguro, eu encontrei com alguns indígenas, eu trouxe arco e flecha, trouxe algumas coisas de cabelo que eles estavam vendendo. E aí ela contou para a gente um pouco da experiência dela, do encontro com os indígenas lá em Porto Seguro. E as crianças ficaram encantadas, porque as crianças falaram, tia Karine tirou uma foto com o indígena ali naquela imagem, ela está mostrando uma foto que ela tirou com o indígena, e ela trouxe o arco e flecha, cordão,
Então, ela mostrou para as crianças, né? Também ela se envolveu nesse momento, né? Nessa participação. Também foi uma formação para nós ali, nós professoras, né? De estar conhecendo os artefatos indígenas que a gente não conhecia, algumas comunidades que a gente não conhecia. Pode passar, Alexia. E aí, as crianças, como a professora Karine tinha levado alguns cordões, algumas pulseiras, aí as crianças ficaram doidas, né? Elas, eu quero para mim, eu quero fazer um desse, eu quero para mim. Aí, o que a gente resolveu fazer? Então, vamos fazer o nosso artesanato, né? A nossa cultura indígena. A nossa cultura, vamos trazer a cultura indígena aqui para a nossa turma. E aí, a gente chamou uma outra mãe, não dessa turma, uma mãe de uma outra turma, que ela é arquiteta, mas ela também é artesã. Ela trabalha muito com essa questão da sustentabilidade, de coisas com elementos da natureza. E aí eu fui trocar umas ideias com ela falou assim, por que vocês não vão lá na universidade, né, que está aqui perto? Não, as crianças não foram, né? Falou para mim. Não deu para as crianças irem. E pega uma semente, lá está muito cheio de semente, cheio de miçanguinha, esses frutinhos de açaí, dá para fazer um monte de coisa. E aí eu convidei ela para fazer uma oficina com a gente, desses artefatos, criar as bijuterias, os cordões indígenas, né? Todo esse artesanato maravilhoso indígena que as crianças também queriam usar. E ela foi com muita boa vontade, foi lá, ajudou a gente selecionou as peças, né? A gente colocou tudo no chão, separamos, né? Gente, na universidade tem muita. Agora eu não sei se é época, mas quando a gente foi, tinha muito assim. Foi no segundo semestre. Muita semente colorida, muita casquinha assim de semente assim que a gente abre, dentro tem outra semente, sabe? As crianças estavam maravilhadas de mexer com aquilo, de conhecer também as plantas, né? Esses tipos de sementes que elas não conheciam. E elas fizeram os cordões, né? Fizemos as pulseiras, fizemos os cordões, os meninos ficaram maravilhados, também quiseram usar. Então, toda essa questão do gênero também foi trabalhada, né? E não tinha essa coisa, eu não vou usar cordão, eu não vou usar pulseira. Todos, por quê? Por que isso? Porque as crianças participaram do processo, né? Elas fizeram, elas pegaram o material, elas que colocaram, né? Elas escolheram que elas iriam usar. Então, isso é muito diferente do que trazer pronto para elas, né? E isso faz parte do currículo da educação infantil, né? Pode passar, o Alexa. E aí, nesse movimento todo, também na outra turma do segundo período, a gente também estava trabalhando, trazendo algumas questões sobre os indígenas, só que eles tiveram uma outra pegada, eles tiveram interesse por outras coisas, diferentes das crianças do primeiro período, e isso é muito bom, porque quanto mais diferente está, mais a gente vê que o protagonismo da criança está acontecendo, mais a gente percebe que as crianças estão envolvidas, né? Se está acontecendo coisa diferente, é porque a gente está ouvindo essas crianças. E aí, as crianças do segundo período, elas estavam ensaiando uma dança, que era a dança da jiboia, que é uma dança indígena. O povo Runicuim, eles estavam conhecendo um pouco sobre esse povo do Runicuim, que é do Alto Xingu, e eles estavam aprendendo essa dança porque eles queriam fazer essa dança para o aniversário do mascote da escola, para o Zusa. E aí a gente aprendeu a dança da jiboia. Mas para a gente saber da dança da jiboia, a gente foi conhecer por que a dança da jiboia tem esse nome e o que acontece com o povo Runicuim, que eles têm uma questão muito forte para o artesanato, para as pulseiras, para os cordões, que a gente dá o nome de quenes. Os quenes são aquelas miçanguinhas em desenhos, todas em desenhos, que os indígenas usam muito, não só os indígenas, mas outras pessoas também a gente vai usar, mas isso é prática deles, né?
é o artesanato dos indígenas, principalmente do povo Runicuim, e eles gostam muito de fazer esse artesanato. E aí a gente foi ver as pulseiras e tudo, e as crianças, a gente foi pesquisar por que os quenes eram daquele jeito. Era por causa do couro da jiboia. O couro da jiboia, ele é todo desenhado. E aí os quenes, eles representavam, né, esses desenhos da jiboia. E também de algumas teias, de algumas aranhas. Mas mais forte é esse couro da jiboia, os desenhos, né, que são muito diferentes no couro da jiboia. E aí eles foram pesquisar, a gente foi pesquisar junto, e aí a gente descobriu a dança da jiboia, colocamos a dança da jiboia, foi muito legal, porque eles quiseram na hora apresentar lá para o presente, para o mascote da escola, do aniversariante, que era o Zusa, e a gente fez a dança, gente, foi muito maravilhosa essa dança. A dança, eu procurei essa dança para mostrar, mas não na letra da música que a gente dançou, sabe? Eu não achei. E eu não consegui salvar ela. Se vocês colocarem no Google Dança da Jiboia, vocês vão ver outros ritmos do povo Runicuim, tá? Que são muito legais. Eles gostam muito de música, eles usam muito violão e eles tocam muito bem. E aí a gente dançou e as crianças fizeram a roupa, a saia, né? A saia, porque o povo Runicuim, eles dançam a dança da jiboia com uma saia. E aí a gente fez uma saia toda pintada de quenes, ficou muito maravilhoso. Só que esse material aí já é para um outro momento, porque já é uma outra turma. Eu só estou dando uma pincelada aqui como que foi. Por que eu estou querendo mostrar isso aqui? Porque essas crianças do segundo período fizeram esse material e as crianças do primeiro período estavam conhecendo sobre os indígenas, elas fizeram um convite para as crianças da dança da jiboia irem apresentar a dança da jiboia para elas e mostrar o que eram quenes, como que elas fizeram o artesanato. Então, foi uma interlocução, um diálogo entre turmas. A turma do primeiro período fez uma interlocução com a turma do segundo período. E aí nós escrevemos um convite para as crianças do segundo período, né? Crianças do segundo período da professora Carmen. Vocês podem ensinar a dança da jiboia para a gente? Esperamos uma resposta. Então, as crianças receberam esse convite, receberam que sim, queriam. Então, com essas crianças do segundo período, a gente organizou as nossas falas. A gente não faz isso, adulto. A gente não vai organizando o que a gente vai falar, né? O que a gente vai responder. As crianças do segundo período fizeram, né? O que elas iriam falar. Elas iam responder para as crianças o que é jiboia, ia mostrar sobre a jiboia, sobre os quenes, sobre a dança da jiboia, iriam falar do aniversário do Zusa e como elas tinham feito a confecção da saia, como elas tinham feito a saia da dança da jiboia. E ia apresentar a dança da jiboia, claro. E aí, quando elas apresentam, aí elas encontram, né? Aqui foram algumas coisas que as crianças do segundo período fizeram para mostrar para as crianças do primeiro. Né? Então, elas desenharam a dança da jiboia, fizeram os quenes, para tudo explicar para as crianças do primeiro período. Elas iam dar uma aula para as crianças do primeiro período. Pode passar. E aí chegou o grande encontro, né? E aí as crianças do primeiro período estavam ansiosas para receber as crianças do segundo período e as crianças do segundo período, assim, doidas para poder apresentar o que elas tinham produzido. E aqui, na primeira imagem, elas estão representando, né, esse momento aí com elas estão contando um pouco como elas construíram, o que era jiboia, mostrando os quenes através das pulseirinhas. Não dá para a gente ver, mas elas mostraram as pulseiras. E aí também mostraram a dança da jiboia, a gente colocou a música, como que fazia para dançar a dança da jiboia. E aí depois chamaram a turma para poder dançar, ensinando. Então, gente, foi um momento muito rico, né, de aprendizado, tanto da turma que estava querendo saber, como a turma que estava mostrando, né? Essa interlocução entre as turmas, né? Entre crianças maiores, crianças menores, e todo esse aprendizado sobre os indígenas, né? As crianças do primeiro período não conheciam sobre a cultura Runicuim,
elas conheceram a partir dessas falas das crianças do segundo período, né? Então é isso, assim, a escola de educação infantil, gente, a creche, né, a pré-escola, a gente tem muitas possibilidades, né? O que a gente pode fazer? O que o professor de teatro pode fazer com uma turma de educação infantil, né? Olha só quanta coisa bacana, não é só o teatro, né? Mas ele pode trazer tantas dramatizações, né? Contos, histórias dos povos indígenas, pode estar representando, pode estar construindo as fantasias com as crianças, ele pode estar trazendo outras linguagens, né? Fazendo as roupas para a confecção da apresentação, né? A dança da jiboia, ensaiando com as crianças, inventando novos passos, o professor de dança. E aí tudo envolve, né? A literatura é arte, o teatro é arte, e os outros elementos, né? Tudo que, as artes plásticas, né? As artes visuais, está tudo envolvido aí. A educação infantil, a gente não A música, né, Miriam? a música. A gente não consegue chegar e falar, hoje eu vou ensinar música. Não, olha só como é que a música partiu, né? A partir de uma dança, onde as crianças construíram uma saia para apresentação no aniversário do Zusa, né? E elas aprenderam uma música de uma etnia diferente, né? Do povo Cunicuim, são povos indígenas, então tem tudo, né? Assim, é tudo muito interligado. Elas não aprendem só a música, elas trabalham também a questão de artes visuais, a questão da dramatização, tudo isso é envolvido. Então, a educação é isso, é o cotidiano e essas diferentes linguagens que a gente traz dentro desse cotidiano. E é isso, gente. Eu acho que eu falei muito, né? Que eu acho que eu tenho que ter um tempo aí para o Cristiano quer fazer pergunta, mas eu acho que é importante eu trazer aqui essa. Volta só um pouquinho, Florzinha, Alex. Só essa fala do Manuel de Barros, de Exercícios de Ser Criança, um livro também dele que foi lançado há pouco tempo, que é muito bacana também, numa nova edição. E aí traz o seguinte: no aeroporto, o menino perguntou: e se o avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião tropicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são maiores absurdos da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou assim. Um trabalho poético, cheio de metáforas, e que a gente aprendeu também com as crianças, né? As crianças foram, através das suas lógicas, né? A gente também aprendeu muito com elas, né? E é isso, eu agradeço, tá? Pela escuta de vocês e muito obrigada. Miriam, como a gente imaginava, né? Você traria muitas provocações, além de exemplos e de ações que vocês realizam no cotidiano da educação infantil, né? Mas também toda essa parte da legislação, quem é essa criança, quem é esse professor, essa educação infantil, né? No ensino, enfim, tantas coisas bacanas que você trouxe, fez a gente pensar. E a gente já tem, eu ia fazer um outro comentário, mas vou deixar as pessoas que já estão querendo se manifestar, e eu faço depois, tá? A gente já tem, eu tinha duas pessoas aqui, mas parece que é uma agora. Josias pediu a palavra. Por favor, Josias, fica à vontade. Oi, Miriam, oi para todos, Josias, saudades de você. A Gal tá falando que também tá com saudade de você. Manda um beijo para ela. Eu tô com a câmera desligada porque a gente tá pintando aqui, te ouvindo. Ela te reconheceu. Miriam, eu tô encantado. Eu tô encantado. Deixa eu abrir aqui a câmera, que aí vocês se veem também. Oi, Florzinha. Tudo bom, meu amor? Ô, Miriam, eu fiquei encantado com a proposta. Eu achei
tudo tão belo, tudo tão delicado, né? Um universo muito sensível, né? E, ao mesmo tempo, essa questão das vivências, né? Da criança e como isso é dialogado com elas. O que eu fiquei pensando durante a sua fala é a importância, né, dessa questão da lei envolvendo a questão das culturas, né, africanas, afro-brasileiras e também indígenas, e, ao mesmo tempo, a publicação de muitos materiais que até então, quando eu adentrei na educação, foi em 2024, ou seja, um ano, né, depois da lei, né? E depois surgiu a lei falando da questão indígena, né? E como você trabalha isso, né, nessa instituição, né, a sua pesquisa e como a gente vê essas questões emergindo e como isso faz falta para as nossas crianças, né? Esse potencial criativo, estético, né? E como é importante ouvir você, né, esses espaços de diálogo para a gente ir tornando o nosso país um país mais vivo em sua cultura, em suas origens, né? Parabéns, lindo, belíssimo. Obrigada, Josias. É isso, né? A gente vai trazendo as vivências das crianças, né? E a gente vai percebendo nesses momentos de trabalho com elas, né? Sim, sim. Ô Miriam, tem alguns comentários aqui no chat, né? Parabéns, a Bianca escreve. Excelente trabalho, as crianças vão trazendo seus desejos e o professor atento consegue enxergar com delicadeza e poesia. E juntos a arte transborda. Parabéns. A Luciane também agradece pela riqueza de detalhes, de saberes. Outras pessoas falam a mesma coisa, né? Lindo trabalho, parabéns. A Bianca Leite fala que coisa rica, Miriam, potente, que respiro bom você traz. Carolina, que lindeza, Miriam. A Letícia, parabéns, Miriam, sempre arrasando nos trabalhos. Outras pessoas te parabenizam, né? Agradecem pela sua fala. Eu ia comentar, enquanto alguém vai pensando, né, em alguma questão, algum comentário também, trazendo para a nossa aula de arte, né, para o nosso campo da arte. Você já comentou algumas coisas que foram importantes nesse final aí, inclusive, né? Que é esse pensamento, especialmente nós que não temos muita experiência ou nenhuma na educação infantil, então a gente tem muito a aprender mesmo, né? Aprender com tudo isso que você trouxe, com tudo que a gente ainda tem que pesquisar e continuar estudando, mas também com as crianças, né? Com o tempo delas, né? Com a resposta delas, com a escuta, com a observação atenta e de que forma a gente pode ir contribuindo, né? E enriquecendo essa prática, a nossa e a delas, né? Como a nossa linguagem não é muito distante de nós, né? Há alguns poucos anos, a arte entrou na educação infantil com um professor, digamos assim, né, especialista, que tem a formação específica. Então chega o professor ou de teatro, ou de dança, ou de música, ou de artes visuais, e nesse momento de maneira intercurricular, né? Felizmente, quem está junto com uma de vocês, e a própria Namei fala isso, né? Namei Barbosa, uma das grandes referências que a gente tem em termos de arte e educação, né? Que o pedagogo tem muito que aprender com o professor de arte, mas também o professor de arte tem muito que aprender com o pedagogo. Ou seja, nós todos temos muito que aprender um com o outro, né? Mas ela traz isso especificamente na relação entre o professor de arte e o pedagogo, que os dois se encontram muito, né? E especialmente nessa maneira de conduzir a arte, as aulas de arte que a gestão sugere e oferece para a cidade, estão juntos, literalmente, né? Porque eles trabalham juntos, estão juntos em todos os momentos, no planejamento e na execução das aulas. Então, repetindo, isso é um pouco de alento para nós, que não temos a experiência na educação infantil. Mas, assim, não sei como que você pode nos ajudar mais um pouquinho, nos dando umas dicas de como esse professor, que aparentemente está ali para trabalhar aquela linguagem, né, o teatro, o dança, enfim, uma das quatro, ele pode ir com calma, com tempo, né,
observando, para que ele possa ir desenvolvendo o seu trabalho sem ficar preocupado, né, que naquele uma hora, né, naquele tempo de uma hora, de 40 minutos, ele tem que fazer, vou trazer na minha linguagem que é o teatro, né, ele tem que desenvolver alguma coisa de teatro, porque senão parece que ele não está fazendo o trabalho dele, né? Enfim, a gente já entendeu, né, e o convite foi feito para você com a consciência de que não era uma fala de alguém formado em arte neste momento, pelo contrário, a gente queria mesmo ouvir alguém da educação infantil, né? Mas como que você, né, mais alguém que trabalha com educação infantil, ele pode nos ajudar a abrir um pouquinho, né, esse momento nosso lá, dessa preocupação de, seja lá em qual linguagem for, a gente ficar ali, né, meu Deus, tem que fazer alguma coisa de teatro, nossa, não consegui fazer nada, né? Como que isso pode acalmar um pouco o nosso espírito aqui, né, nesses momentos lá na educação infantil? Então, eu penso assim, a primeira coisa é ter essa escuta responsiva, né? Se você já tiver essa escuta responsiva com as crianças, você conhecer as crianças, porque as crianças nos dão pistas o tempo todo, né? Basta a gente ter esse olhar apurado. Esse olhar, gente, a gente não fala, hoje eu estou com um olhar apurado e pronto. Não, a gente vai construindo. É formação, né? Esse olhar responsivo, essa escuta responsiva, né? Esse ato responsivo de responsabilidade, esse ato que o Bakhtin traz isso com tanta força, né? Ele é construído através dessa relação com o outro, né? Dessa relação dialógica com o outro. Então, se você está numa rodinha, independente de ser professor de arte ou de música, a gente está numa roda de conversa, né? A gente está escutando o que as crianças estão trazendo para a gente. Quantas coisas as crianças nos trazem e quantas ideias a gente pode ter com elas, né? Então vamos supor, vamos pensar nesse trabalho que a gente fez aí com a pintura, né? Onde as crianças pintaram as saias dos Kennys. A gente pode fazer as tintas, olha só que coisa legal. Fazer as tintas com as crianças, as tintas com coisas naturais, né? Existem tantas tingimentas naturais que a gente pode pintar e pensar qual material que a gente vai usar, né? Olha só, é destrinchar mesmo aquele momento. Que material que a gente vai usar? Vamos fazer uma lista. O que é isso? Onde a gente vai conseguir essa tintura natural? Onde a gente consegue esse urucum? Onde que tem? Lá na universidade tem urucum, eu posso pedir para a pessoa, eu posso trazer. Então, tá mesmo percebendo esses detalhes, né? E construindo com as crianças. Uma coisa legal, né? Essa apreciação também das obras de arte com as crianças. Pensar como que eu vou estar trazendo, né? Trazendo artistas do meu lugar, né? Do lugar onde eu vivo, da cidade de Juiz de Fora, né? Trazendo coisas assim, importantes daqui, da nossa região, para mostrar para as crianças. Então, ser sensível, né, a essas questões que acontecem, prestar atenção nessas pistas que as crianças dão, né, nesse cotidiano das crianças, sem ficar eufórico, ansioso. É claro que a gente fica. Eu também fico. Eu também sou professora, né? E a gente fica, ai meu Deus, eu não consegui fazer isso. Mas eu consegui fazer alguma coisa, uma outra coisa. Não consegui fazer aquilo que eu tinha planejado, mas eu consegui ouvir as crianças e pensar o que eu posso fazer a partir disso. Então, acho que a primeira coisa é prestar mais atenção, né? Ter essa escuta mais ativa, ter essa acessibilidade, né? Para poder ouvir, para poder perceber esses gestos e, a partir daí, ir construindo essa relação potente com as crianças. Amanda pediu a palavra. Me ouvem? Minha câmera e meu microfone estavam meio com problema. Sim, ouvindo. Boa noite. Professora Bia, muito obrigada por esse processo lindo aí, porque o que mais me tocou é exatamente isso. Assim, eu também não sou pedagoga, sou da área da música,
e já trabalhei com educação infantil, trabalhei com maternal também. E uma coisa que eu aprendi muito com as pedagogas que eu trabalhei foi isso, de acreditar no processo. Porque eu acho que a gente tem uma ansiedade de um produto final, de um feedback. Eu, como professora de música, a gente quer ver se a criança está tocando, se a criança está cantando aquela música certinha, né? E às vezes aquilo que você faz, uma atividade que você faz no início do ano, lá no final do ano, ele vai fazer em casa, ele vai criar aquilo ali, né? Te dar essa resposta. E eu achei muito bonito isso, porque é um projeto muito rico e que às vezes, assim, por essa espera de um produto final, né? Esqueci a palavra, mas de achar que a criança muito pequena não responde tanto, não entende aquilo que a gente está fazendo, talvez você faria um projeto desse com os anos iniciais, né, com o ensino fundamental, e não com uma educação infantil, um projeto com tanta coisa, com tanta informação, subestimando, essa palavra que eu ia falar, subestimando a criança pequena. Então, muito obrigada. Acho que você mostrou que o processo, independente do resultado, se a criança, o que ela captou ou não, é muito importante. Sim, a questão do processo é fundamental, né? Que ele, né, que faz as coisas acontecerem. E eu vi aí gente falando no grupo sobre essa relação com os outros professores, né? Com o professor de artes, com o professor regente 1, com o professor regente 2. Gente, isso é tão importante essa relação do professor com os outros professores, porque ali o que o professor da referência 1 está trabalhando? Então eu vou adentrar junto com ele, a gente vai fazer um projeto, um trabalho junto, uma atividade significativa junto, enfim, não tem necessidade de ser o projeto, mas eu vou fazer um trabalho junto, um trabalho coletivo, porque aí fica mais fácil, né? Algumas pessoas comentaram sobre isso, e é muito importante mesmo. A gente que está nessas aulas especializadas vê o quanto que é importante a gente ter um professor da referência 1 para a gente estar junto, fazendo as coisas, vendo o que está desenvolvendo, porque a gente não vai na turma todos os dias, né? O olhar apurado muito assim vem de parte desse professor referência 1. Que se ele estiver junto com a gente, integrado com a gente, fazendo esse trabalho, dá super certo, né? Então, essa importância da participação, que aí depende de uma coisa mais institucional também, eu acho, né? Da equipe da escola, da equipe diretiva, de coordenadores, de diretores, de fazer com que esse diálogo aconteça, que é super importante e faz muita falta quando a gente não tem, né? Ótimo. Bruna? Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Bom, queria agradecer a apresentação da Mia, foi belíssima. Eu fiquei muito tocada, porque eu vi nesse modo de produção com as crianças, um modo de experiência estética, efetivamente. Porque o que a gente busca nas artes é essa experiência estética o tempo todo. O estado da criança, peguei até um livro aqui que me fez lembrar muito, que é Territórios da Invenção, vai falar sobre arte e infância. E aqui fala que infância é arte, e arte é infância também. Em qual sentido? E aí a Rainha, Maria Henrique, ela fala: pois arte é infância. Arte significa não saber que o mundo já é e fazer um. Não destruir nada que se encontra, mas simplesmente não achar nada pronto. Nada mais que possibilidades, nada mais que desejos. E, de repente, ter realização, ser verão, ter sol. Sem que se fale disso involuntariamente, nunca ter terminado, nunca ter o sétimo dia, nunca ver que tudo é bom, insatisfação é juventude. E eu vi isso tudo nesse acontecimento que você traz aí para as crianças. Esse modo de investigação
o modo de investigar a maternidade, o modo de investigar o corpo dessa criança, o modo de entender o coletivo, né? Ali você trouxe a pesquisa indígena, mas poderia ser outra coisa, poderia ser outro estado, outro modo de problematizar, mas perceber, e essa pessoa responsiva que você se coloca, nada mais é que para a gente pegar do professor para investigação dentro da sua criação artística, né? E perceber os sinais que vêm da criança. Qualquer sinal que ela traz à fala é problematizar a fala dela também, colocar o sujeito de sujeito. E eu vi isso tudo nesse percurso todo que você trouxe com elas. Eu fiquei muito satisfeita, porque nós, enquanto professores, né, nessa situação de ser educadores, a gente experimenta pouco nesse sentido. A gente traz mais com certos objetivos, mas experimenta pouco, inventamos pouco e deixamos sempre o 7º dia terminar ali na semana. Não, a gente tem que romper isso, a gente tem que extrapolar esse modo de educar, né? de trazer coisas para trazer coisas, quando eu falo, trazer experiências estéticas. Né? Eu fiquei muito feliz na sua apresentação. Ai, Bruna, fala pra gente o nome desse livro aí que você mostrou pra gente anotar. Vou colocar aqui no chat. Isso, coloca no chat. Olhos da Invenção, Ateliê em Movimento. Peraí que eu vou colocar aqui para vocês. Obrigada, meu bem. Antes da gente passar a palavra para Maria Rosana, que pediu a palavra, eu vou fazer um convite a vocês. A gente, quem puder, ligar a sua câmera para a gente fazer um print. Que daqui a pouco as pessoas começam a sair, que eu vou disponibilizar a lista de presença, né? E aí que vai ficando quem está ainda disponível para o debate, né? Então, quem puder ligar, a gente agradece para fazer um print, registrar nossa presença. Peço que vocês esperem mais um minutinho, que aí, seguida a foto, a Bruna vai colocar o link da lista de presença. Aí vocês preenchem por gentileza, se tiver alguma dúvida, perguntem. Mas é bem simples, uma lista do Google Forms. E a partir disso que gera o certificado também, não só de hoje, mas do grupo de estudos como um todo, né? Muito bem, obrigado por terem aceito o convite, viu? Dei um tempo para vocês se arrumarem, ajeitar o cabelo, passar uma maquiagem, fazer tudo bonitinho. Faz outra aí, Cris, não sai bem não. Nem fiz ainda, tô dando tempo. Podemos? Então é aquela hora que a gente olha e sorri. Muito bem, já registrei aqui. Se alguém mais quiser fazer, tem mais um minutinho aí, pode fazer. Ótimo. Então aguardem um pouquinho, que a Bruna já vai colocar o link ali no chat. E eu passo a palavra então para Maria Rosana, por favor. O áudio está desligado, Rosana. Seu microfone. Eu não estou podendo... Oi, gente. Eu não estou podendo falar muito. Eu queria que a Miriam falasse um pouquinho, não sei se ela falou no início, sobre a organização do espaço, que é tão importante na educação infantil. Né? As crianças não precisam fazer tudo igual ao mesmo tempo. Então, esse espaço, ele é educador. Então, é importante pensar nessa organização desse espaço. Que a Miriam falasse, porque eu não estou podendo falar muito não, gente. Obrigado, Rosana. Compreendeu, Miriam? Sim. Então, durante esse movimento desse projeto, a gente foi mostrando como a gente foi organizando, né? Naquele momento, quando a gente convidou a outra turma para poder fazer a apresentação, como que elas fizeram essa organização, né? Elas organizaram um espaço para poder apresentar para as outras crianças. No início do projeto, né,
como que a gente organizou, né, aquele movimento, né, para escutar a história, né, a literatura indígena. A gente organizou um canto para isso, para que acontecesse isso. As crianças participaram também. Elas sempre estão participando dessa construção. A gente oferece os materiais, a gente oferece os elementos, né? E as crianças, junto com a gente, elas vão fazendo essa construção. Então, ali naquele momento, quando a gente vai fazendo ali montando, né, o artesanato, né, com aquela mãe que vai na escola, né, todo aquele processo, a gente trouxe os materiais, né, para a sala, sementes, as plantas, os nylons para fazer, né, os cordões e tudo, os acessórios. As crianças organizaram como elas queriam. Então, a gente traz o material e a gente vai organizando esse espaço junto com as crianças, né? Às vezes a gente oferece esse espaço sem as crianças organizarem, elas já chegam, aquele espaço está pronto, depois a gente organiza junto, mas as crianças estão sempre presentes nesses elementos, porque o espaço também foi, né? Então, é assim que a gente foi fazendo durante esse processo, né? Então, como que a gente vai organizar esses espaços também com as crianças, né? E para as crianças? É importante que a gente pense sobre isso. Isso também faz parte do ato responsivo, como eu falei lá no início, né? Sobre os princípios da educação infantil. Eu vou organizar esse espaço pensando nas características das crianças, né? O que eu vou oferecer para as crianças. Então, tudo isso tem a ver também com essa organização desses espaços. Eu não sei se é isso que a Rô queria, se é isso que você... Sim, você falou assim, como no projeto, como você organizou o espaço pensando nas crianças, pensando naquilo que estava sendo desenvolvido na turma, mas no dia a dia também, para recepcionar as crianças, às vezes tem um grupo grande de crianças, e a gente pode organizar o espaço com cantos diferentes, né? A professora de arte, de teatro, ela pode organizar a sala que está recebendo as crianças com cantos diferentes também. Um canto com uma pintura, um canto com um desenho, proposta de desenho, um canto de leitura também, para acolher essas crianças. Elas não precisam ter, né, fazer tudo ao mesmo tempo juntas. Tem momentos que está em grande grupo, todo mundo está junto, está fazendo alguma coisa, mas há momentos também que a criança precisa ter autonomia de escolha também. Isso é importante na nossa prática na educação infantil. Sim, eu entendi agora esses espaços. É porque eu achei que fossem os espaços desses momentos que a gente do encontro com as crianças. Então, quando também eu estava como professora do projeto, né, de referência 2, eu fazia essa organização dos espaços. Eu tive até na sala um professor que ele era até do Grupeg, que ele estava fazendo uma pesquisa com o professor Jader. Ele era da Espanha, é o professor Marcos, e ele vem trazendo essa concepção de organização dos espaços. Ele tem até um artigo sobre isso, né? E a gente conversava muito sobre essa organização, e quando ele estava comigo na turma fazendo a pesquisa, ele me ajudava muito nessa organização desses espaços, sabe? Aí, nesses encontros com as crianças, quando a gente fazia uns momentos de cantos, né? Esses cantos de atividades, aí tinha os cantos de contação de histórias, os contos de livros de literatura, os de brinquedos, os de fantasia. O professor Jader colocou os rincones. É o texto dele, né, Jader? Os rincones. Eu não sei agora, fiquei perdida. O professor Jader também, às vezes, pode falar um pouco sobre isso também para a gente. Ele está aí. Por favor, Jader, à vontade. Sim, a expressão em espanhol. Não, Pires, só porque na Espanha eles chamam de rincones, né? Isso, cantinhos, que a gente chama aqui Rosana, a gente chama aqui de cantinhos, né? Esses cantos, né? Eles chamam de rincones lá na Espanha, né? Isso. Mas talvez, não sei se o Jader quer falar também sobre essa organização desses espaços, né? Acho que é isso, a Rosana já apontou, né, assim, de que é isso.
a gente tem os projetos que atravessam, né? E ao mesmo tempo a vida cotidiana também, criando espaços de escolhas. Eu acho que é o que você já apontou mesmo, assim, os dois lados, né? Assim, né? Porque o que vale é essa, como você apontou, né? A oferta espacial, né? Socioespacial, da criança ter a possibilidade você falou do Vygotsky, né? Da zona de desenvolvimento iminente, né? De criar a iminência da potência, né? Eu acho que é isso mesmo. Tá joia, Jader, obrigada. E aí a gente fazia esses cantos, né? Eu lembro uma vez que a gente fez o canto de leitura e poucas crianças iam para lá. Elas não estavam indo para esse espaço dos cantos de leitura, com os livros de literatura. Aí a gente pegou e organizou ele assim, igual a essa outra moça que falou, que apresentou o livro para a gente. Qual que é o nome dela mesmo? Sobre a sua experiência estética. A Bruna. A Bruna falou sobre a importância da experiência estética, né? E aí a gente colocou as almofadas, aí, a gente tem que fazer alguma coisa, as crianças precisam visitar esse espaço também, né? Não só ficar nos cantos de fantasia, nos cantos de pintura, ou no canto de desenho, ou de massinha, ou de brinquedos, mas também visitar esse espaço. E aí ela ia para... nós colocamos almofadas, colocamos uma tendinha, sabe? Tipo uma cabana, os livros, uns tapetes, uns fantoches. Nossa, o canto bombou, né? Então, assim, é pensar mesmo nessa experiência, nessa experiência estética também, essa vivência estética, né? Que também as crianças precisam ter para poder criar suas próprias vivências também, né? Vivenciar isso. Então, essa experiência estética é muito importante também, fazer com que, para poder fazer com que as crianças queiram também estar naquele lugar, né? Certamente, isso é muito importante, né? E da mesma maneira, só que com um espaço um pouco maior, espaço em termos de tempo mesmo, acontecem também as aulas de arte, também nas diversas linguagens, nas escolas em tempo integral. E aí, nesse caso, o professor de arte, também na educação infantil, ele atua sozinho, né? Aí ela é curricular. Então, ele não tem essa oportunidade de estar junto, né, literalmente, com o professor pedagogo. Mas, da mesma maneira, ele pode fazer esse diálogo, esse planejamento, né, esse trabalho mesmo, né, de pensar o que fazer, como fazer, nos momentos com a coordenação, com o professor pedagogo mesmo, né, F1, F2, enfim, que estiverem lá trabalhando. Porém, a atuação não vai ser ali, literalmente, junto, né, como acontece de maneira intracurricular. Mas, fora isso, a experiência é da mesma maneira, né? Buscar, né, essa escuta atenta, ativa, esse olhar poético, né? Esse olhar atento mesmo, e no sentido dessa criança, né? Que é essa criança, como que eu posso interagir com ela e ela comigo, enfim, um caminho a se pesquisar, né? Um caminho a percorrer, que eu também não sei, né? Estou aqui falando o que eu estou ouvindo, o que eu tenho escutado. Por exemplo, ano passado, no seminário ali que nós participamos, que aconteceu no Colégio Jesuítas, a fala do professor Paulo Fock, toda a experiência que ele trouxe naquele vídeo belíssimo, né, que ele compartilhou com a gente, por exemplo, né, fazer experiências, né, com as crianças, né, as crianças, como pensa um arquiteto, né, eu lembro dessas possibilidades que ele falou, como pensa um botânico, né, como pensa um professor, né, como pensa, enfim, qualquer outra profissão, e começar a investigar isso junto com a criança, né? E no nosso caso, fazer isso de maneira estética, de maneira artística, né, de maneira poética, porque a gente pode escolher as mesmas estratégias, os mesmos caminhos, porque, inclusive, a estética e a poética também é a tônica da educação infantil, também nos outros conteúdos, né? Não só na arte. Então, também é um caminho possível, né? Ele não vai estar ali o tempo todo junto com o pedagogo, mas ele pode fazer isso em outros momentos, né? Não é isso, Miriam e colegas da educação infantil? Eu estou comentando, por favor, me corrijam. Estou tentando ajudar colegas nossos que vêm trazendo essas questões, sabe? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Essa parceria, essa interlocução entre o professor regente, né, com o professor
o professor de aula especializada, que fala? Aula especializada? Eu não sei. Com o professor especialista, a gente costuma falar assim, né? Com o professor de arte, né? Que tem a formação em arte. Exatamente. Então, eu acho que esse encontro é muito importante, né? Porque a gente também, a gente vai trazer essas especificidades da educação infantil, né? Que a pedagogia nos dá esse suporte. Mas a questão da arte, né? Como que a gente pode estar fazendo? O professor de arte, ele pode estar muito com a gente, ajudando a gente a aprender isso também, como que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, eu faço como professora da educação infantil. Meu lugar é de professora da educação infantil. Eu não tenho formação. Eu fiz arte, educação infantil, a pós-graduação, mas, assim, é um curso de uma pós-graduação que ele não é específico, né? Então, assim, eu não tenho essa formação, né? E esse professor, o professor de música, né? Como que ele pode agregar, trazer isso para o nosso cotidiano, né? Para a nossa prática? Isso é muito maravilhoso, a gente ter essa relação, né? Seria muito bom, né? Porque é uma parceria fundamental. Ótimo. Quero dizer de novo que a gente colocou o link, parece que o primeiro link deu um problema, né, com a lista de presença, mas a gente colocou outro. Se alguém ainda não conseguiu, por favor, manifeste-se aí para a gente poder. Acabei de colocar de novo o link lá no chat, tá? Importante que vocês façam um registro da presença. Cris, eu queria também deixar, né, o livro do professor Jader, a gente já colocou aí, mas eu acho que quem quiser tirar foto, eu estou com alguns livros aqui para indicar, né? Ótimo. Então, assim, esse daqui tem todas as escolas, interações onde está a arte na infância. Esses daqui vocês conhecem? Eu não sei se dá para copiar aí, para depois colocar um link, porque eu não fiz esse link de livros sugeridos. Ô, Miriam, você pode também tirar uma foto do livro e me mandar, que depois encaminha para as pessoas. Tá, eu tiro a foto, tá? Que aí, como a gente pegou o e-mail de todo mundo, a gente consegue encaminhar. Esse daqui também, que envolve também a questão de arte, que é o de Cícero Alves dos Santos, não sei quem conhece, é o velho. Ele trabalha com esculturas, ele é do sertão nordestino, de Pernambuco, e ele vai no sertão e ele vai colhendo materiais de madeira, né? Do jeito que está, ele vai transformando esses materiais em obras de arte, através da pintura. É muito maravilhoso. Esse daqui eu já fiz um trabalho com as crianças, umas atividades com as crianças sobre esse livro, sobre a biografia do velho. Qual é o autor desse, Miriam? É o Cícero Alves dos Santos, mas o apelido dele é Velho. O livro dele tem... Ele é sensacional. Também as crianças adoram, porque ele tem esse apelido, né, de velho, elas querem conhecer, são curiosas. Ele já fez várias exposições fora do Brasil, inclusive na França. Já fez também, já ganhou vários prêmios. Esse daqui é um que a gente usa muito, currículo na educação infantil, que todas as escolas também têm. São livros que foram fornecidos pelo FNDE, tá? Então, as escolas têm esse livro. O livro do professor Jader também eu já indiquei, que vale a pena a gente a leitura, que ele é maravilhoso. E eu vou tirar foto desses livros e encaminho para vocês, tá bom? Tá bem. A Vera pediu a palavra. Vera? Vera nos ouve? Vera Lúcia? Não sei se ela ouve a gente. Se por acaso ela também clicou ali sem querer na mãozinha, né? Mas ela não está respondendo. A Bianca pergunta, Miriam, aqui no chat, você falou de territórios brincantes também? Ah, tá. É o site O Território do Brincar. É só vocês colocarem aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Colocar assim, ó. Territórios do Brincar. Que já aparece, tá, gente? É outro site também, perfeito. E tem um documentário belíssimo também, né? Tem vários, né? Sobre brincadeiras.
É muito legal esse. Adoro, uso muito na minha prática com as crianças. Perfeito. Eu não sei se a Vera nos ouve, né? Se deu algum defeito, problema, né, no áudio dela, mas a gente vai caminhando aqui para o encerramento, então, agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês, pela experiência que a gente fez aqui, essa troca, né, esse aprendizado tão importante. Na segunda-feira, estamos aqui até as 20h50, desde as 19 horas, conversando, ouvindo a Miriam, fazendo anotações, né, enriquecendo a nossa prática, sendo provocado por ela, pelos colegas. Então, Miriam, assim, de coração, a gente quer muito agradecer por ter disponibilizado esse tempo, né, não só aqui, mas também o tempo de preparo do material, da escolha do que você ia dizer, por tanta coisa por dizer, né, naturalmente. E, enfim, é um grande prazer ouvir você mais uma vez. A gente entende que é muito importante a gente continuar nessa busca, desse aprendizado, desse cotidiano da educação infantil. Enquanto a gente ainda tem que aprender com as crianças, com as possibilidades infinitas que tem essa experiência na educação infantil, né? Recentemente, quando fui fazer a prova para o concurso PRA, eu fiz teatro e PRA. E no PRA caiu uma possibilidade, o tema ótimo, que era literatura e poesia, mas para a educação infantil. Então, recorri aos meus amigos e amigas da educação infantil para preparar essa possibilidade. Então, ali eu já estudei, já aprendi um bocado, né? Mas continuo ainda nesse terreno ainda de um aprendiz, né? Mas já foi assim, uma ampliação do meu olhar para essa etapa de ensino, que eu fiquei com muita vontade até de viver a experiência, de aplicar essa aula lá na educação infantil, né? Quem sabe um dia eu consigo, né? A escola está aberta, a Carlos Alberto Marques está aberta, quando você quiser ir, pode ir. Tá ótimo. E assim para toda Almira, as palavras finais. Eu só quero agradecer, né, pelo convite e falar que, assim, eu estou à disposição, né, se precisarem de alguma coisa, e também quem quiser conhecer a nossa escola, também, Carlos Alberto Marques, se sintam convidados, e agradecer mesmo, né, pela acolhida, pelas falas. Maravilha. Aviso a todos que em breve vem aí o edital do Literarte, terceiro Literarte. Né? A gente está com a gente ia lançá-lo agora, mas acabou que uma possibilidade muito boa de ampliá-lo, de enriquecê-lo, com o edital que surgiu da CAPES, do CAEP. Então a gente pretende se inscrever e aí vai ampliar muito as possibilidades de tudo, né? De ser ainda melhor, mais potente para todo mundo. Então por isso que ele não foi lançado, a gente possa lançá-lo ainda melhor, né? Mais rico, mais potente. E, se me permitem, quero terminar com um pequeno poema do Manuel de Barra, do mesmo exercício Ser Criança, como a Miriam começou. O menino ia no mato, e a onça comeu ele. Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino, e ele foi contar para a mãe. A mãe disse: mas a onça comeu você, como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? É que o caminhão só passou renteando o meu corpo e eu desviei depressa, disse o menino. Olha, mãe, ele continuou, eu só queria inventar uma poesia. Eu não preciso de fazer razão. Manuel de Barros. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Um abraço. Ô, Miriam, sou do Carlos Alberto Marques também. Boa noite. É verdade, a Yara. Eu vou lá. Vai sim, Yara. Vai sim. Eu vou voltar para a escola, hein, Miriam? Seja bem-vinda, meu bem. Um beijo, Miriam. Fica com Deus. Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Miriam. Tchau. Obrigada, gente. Participação maravilhosa. Um abraço.